Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com a EPC, nós mantemos esse quadro quinzenal, que é o Conexão EPC, né? Um quadro onde a gente trata aqui então de algumas dúvidas, de algumas questões recorrentes que nos são questionadas pelos nossos seguidores, pelos alunos da Escola de Psicanálise de Curitiba e interessados em psicanálise em geral. Eu hoje vou colocar um tema aqui, propor um tema que é muito interessante e que é objeto de uma investigação teórica já um pouco longa, que parte de uma pergunta fundamental. Quando é que as pessoas procuram análise, né? Então, quando é que efetivamente a ideia de um percurso analítico, a ideia de se fazer análise, não é? A ideia então de uma procura, né? de uma questão, de um resgate que se instaura a partir do sintoma, não é? Como é que fica essa questão? Em que momento as pessoas abre-se então o campo da necessidade para essa procura, para esse questionamento, enfim, quando é que o sintoma se torna insuportável a ponto da pessoa submeter a análise? Primeiro que acho que a gente deve colocar que a questão da análise, ela não é sustentada de nenhum modo, não é na base da simplificação. Porque justamente o percurso analítico ele envolve várias agendas, né? Agenda financeira, agenda de cotidiano, do tempo, não é? De um recorte semanal para que se possa fazer análise, e também de um ponto fundamental que é a iniciativa, não é? Na procura pela compreensão, não é? Da fonte geradora de sofrimento. Para fazer o comentário sobre isso, eu vou usar aqui um trecho de um texto do psicanalista José Nazar, né, da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, e esse texto se chama A Propósito da Transferência. Eu vou ler aqui para vocês um trecho curto para poder comentar. Os pacientes, quando procuram uma análise, o fazem porque as outras tentativas de busca de alguma coisa para aliviar seu sofrimento estão esgotadas. Acredito que até mesmo esses uns que de saída já procuram uma análise com a intenção de se realizar uma formação analítica também estão nessa mesma ordem. Quer dizer, ele está fazendo uma citação aqui também às pessoas que procuram análise com o intuito de se tornarem psicanalistas do futuro. Procuram a psicanálise porque já esgotaram todas as outras tentativas possíveis e imagináveis. Pois bem, todo e qualquer sujeito, quando chega a uma análise, chega até ela porque há coisas que o fazem sofrer. E não é um sofrimento em vão, é sofrimento mesmo. Quer dizer, essa é a base realmente da procura pela análise, tal como a gente verifica na constatação clínica. A situação comum na prática é a do indivíduo que já passou por outras abordagens, que não teve um envolvimento com outras abordagens, que não conseguiu, né, procurou e não conseguiu um engajamento com outras formas de abordagem de ordem terapêutica, ou a pessoa que nunca procurou algum tipo de abordagem dessa natureza e se valeu de certos e determinados expedientes que são comuns, né, sobretudo na nossa cultura, né, na cultura latino-americana, no geral, não só brasileira, mas da procura por formas dissipatórias de sofrimento, né, que envolvem aí outras questões, como atividades lúdicas, ou alguns tipos de intervenção, digamos, não previstas no modo da psicoterapia, né, como algumas terapias alternativas, etc. O que a gente pode perceber de uma forma bem clara é que há um afastamento realmente notório da questão da procura por aquilo que nos sustenta, não é, do ponto de vista do imaginário, que é justamente o sintoma. Não é? Quer dizer, livrar-se do sintoma tem um peso muito grande. Não é? Livrar-se do sintoma acarreta a dissolução de um porto seguro do imaginário, acarreta a dissolução da figura de uma ordem, de uma representação, né, de um processo de identificação que se constitui até ali,
né? Então, o sintoma não é simplesmente algo que faz sofrer, mas também algo que está colocado dentro da ordem de um posicionamento, né, que a pessoa tem a partir da sua convicção do que é ser um sujeito. Nós sabemos que a questão do sujeito só aparece, de fato, para a psicanálise, né, dentro da ordem simbólica, dentro da análise, ele aparece entre os significantes. Né? Ele aparece, portanto, numa função diferente da que nós atribuímos, da que se costumeiramente se atribui ao que é ser um sujeito, né? Confundido, portanto, com o que é ser uma pessoa. Vamos colocar assim para o público leigo. Então, a resistência à análise, e esse é um tema por si só muito importante, né? Por que Lacan dizia, por exemplo, que a resistência do analista, né? Essa conformação da questão da resistência da análise, ela é bem comum. Né? É também muito comum o início de um processo analítico, digamos, abortado já no início, né? Depois de 2 ou 3 sessões, quando a pessoa começa a entrar em contato, um contato mais próximo, então, com essa estrutura do sintoma, né? Começa a ter uma abordagem mais próxima, mais nas cercanias do sintoma também sair, né, do processo analítico. Então, o que a gente pode constatar é que a psicanálise, ela realmente representa, como foi bem dito aqui pelo Zanazar, o último ponto, né? A última instância de procura do sujeito pelo arrefecimento da questão que o faz sofrer. Por esse motivo, né, a questão que o faz sofrer também é a questão que o sustenta, pelo menos na qualidade imaginária, faz com que essa perpetuação do sofrimento, né, também se instale e se desmembre a partir disso. Portanto, é tão difícil, né, para as pessoas de um modo geral e, como o Zé Nazar colocou aqui, até mesmo para aquelas que procuram uma formação analítica, entrar em análise, né? O processo de ingresso em análise. A pessoa, às vezes, passa pelo processo inicial de entrevistas preliminares, mas o processo de entrada em análise também é um outro ponto que merece um vídeo à parte aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos daqui 15 dias com mais um vídeo aqui do Conexão EPC. Um grande abraço.